Bom dia, pessoal. Bom ter todo mundo aqui, assim, um sábado de manhã. Sei que é sempre um desafio. Obrigado. Bom, eu sou o Felipe. Eu não tenho nenhum slide para apresentar para vocês, que eu vou mostrar que é bem estritamente código mesmo. Espero que vocês sejam familiarizados com JavaScript, gostem do JavaScript. Eu sou apaixonado pela linguagem. Eu sou um dos organizadores do Brasil JS, do evento Brasil JS. O outro organizador é o Jaidson, que está aqui. E também sou um dos fundadores da Fundação Brasil JS, que está o Zeno aqui, está o Bernardo em algum lugar também. E faz um bom tempo já que eu trabalho focado em ajudar o JavaScript a crescer bastante, assim. Tem alguns projetos open source com quem eu trabalho e atuo hoje no Terra como analista de sistemas, onde a gente consegue brincar com bastante coisa em JavaScript também, é bem legal. A minha ideia aqui, na verdade, era fazer o quê? Eu quero fazer um live coding, então, usando o Get User Media e algumas outras coisas que são relativamente experimentais, assim. Então, por causa disso, hoje o que eu vi que funciona 100% é o Chrome. O Firefox Nightly ele suporta também parte do que a gente vai usar, mas como ele é um Nightly, os caras às vezes, não sei se vocês conhecem o Nightly, toda noite, ou quase toda noite, eles commitam alguma alteração que eles fizeram e a gente pega essa alteração. Então, tu está literalmente usando o último Firefox que os caras estão trabalhando em cima. Então, várias vezes ele quebra. Tu vai, de um dia para o outro, uma coisa para de funcionar. Aconteceu comigo enquanto eu estava preparando essa apresentação, depois ele voltou a funcionar, então eu vou mostrar no Chrome aqui, para a gente não ter nenhuma surpresa. Como é live code, é certo que a gente vai ter surpresas, então sejam preparados para isso. É sempre divertido fazer live code, sempre um desafio. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que foi que eu fiz. Eu preparei um HTML bem básico, não sei se está ruim de ler aí só, né? Quem aqui trabalha já com... Quem aqui trabalha já com JavaScript, com desenvolvimento web mesmo, focado em JavaScript? Tudo bem, metade mais ou menos, né? A gente vai falar bastante de JavaScript. Uma das coisas que eu quero mostrar assim, é que a gente vai fazer o resultado final é algo relativamente complexo, que a gente vai olhar e vai... A impressão que passa às vezes desse tipo de demo é que, nossa, o troço é uma coisa absurda. E quando a gente olha ele, na verdade, ele é bem simples e dá para fazer em uma hora e pouco. Então a ideia é mostrar como não é nenhum desafio, assim. Eu tenho aqui um HTML que eu criei que é bem básico, tá? Ele é só isso aqui. Deixa eu salvar aqui. E o resultado final dele é isso aqui. Ele tem basicamente um canvas ali e tem um vídeo. Aqui nós temos uma tag vídeo. Tá ruim de ver só, né? É o seguinte. Vocês conseguem ver o código daí? Tá bom? Então eu botei um CSS aqui no canvas. Coloquei uma imagem de fundo nele, eu nem desenhei a imagem no canvas mesmo, botei a imagem de fundo nele, que é essa imagem da direita. E na esquerda nós temos o vídeo. São duas tags do HTML5 que a gente vai usar aqui. Abaixo tem um input que é do tipo range. O Chrome automaticamente faz isso aqui quando tu usa um input que é do tipo range. Ele coloca ali uma ferramenta. Tu pode colocar ali as tags min e max para tu dizer quais são os valores mínimos e máximos. Se eu quisesse pôr um step, eu poderia dizer de quanto em quanto ele vai aumentando. Eu gosto de dar algumas boas práticas e algumas coisas, inclusive, que não passam, às vezes, no JS Lint. Não sei se vocês estão familiarizados com o JS Lint. Mas eu vou usar aqui uma das maneiras que eu gosto de fazer. Mas existem maneiras legais de fazer a mesma coisa. Como a gente vai criar uma coisa global, eu vou botar no window.ck, que é de chroma key, que é o nome dessa técnica que a gente vai fazer. E vou jogar nela o meu objeto que vai fazer todo esse trabalho. Vocês conhecem funções lambda? A ideia das funções lambda são as funções que elas se auto-executam. Então eu poderia fazer, por exemplo, assim. Aqui eu teria uma função e a partir daqui eu poderia fazer, tipo, chamar ck, ela seria uma função, certo? Mas ao invés de fazer isso, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa função aqui, pegar todo o escopo dela e vou colocar entre parênteses. A partir de agora ela está dentro de um outro escopo. E se eu fizer assim, o que ela vai fazer é, ela vai criar a minha função, vai executar ela automaticamente e o retorno da minha função cai dentro da minha variável ck. Então aqui embaixo ck ia dar um erro porque ck não é mais uma função. Ela é o retorno daquela minha função, que no momento é undefined. Eu poderia fazer assim, por exemplo. Retorno um objeto. E daí aqui eu poderia... Agora o meu ck teria ck ponto o que o meu objeto tiver. Digamos que o objeto tem algo aqui. Então aqui eu teria ck ponto algo. E a vantagem de fazer isso aqui é que eu poderia criar variáveis privadas, por exemplo. Se eu fizer aqui, criar uma variável x, aqui embaixo eu não consigo fazer ck.x.
A x é uma variável privada dentro do meu escopo da função, enquanto o algo eu deixei público, porque eu estou retornando ele. É uma maneira, eu acho, relativamente simples de fazer esse tipo de coisa, ao invés de ficar criando um monte de prototypes. Aqui foi... A ideia era basicamente mostrar para vocês a estrutura básica que eu vou acabar usando. Então, o que estiver no retorno é público, o que estiver aqui em cima como var vai acabar sendo privado. Eu tenho alguns snippets de código que eu botei aqui para garantir que no final eu vou ter a mesma coisa que eu vou deixar no GitHub para vocês. Então, eu vou olhar algumas dicas aqui de vez em quando, tá? Por exemplo, esse código aqui. O que eu vou fazer primeiro é assim. Eu vou passar o document para a minha própria função. Então, eu tenho... Aqui, quando ela se cria e se chama, ela já está passando o próprio document para ela mesma. E aqui em cima eu vou receber ele como underline D. Eu gosto de chamar as variáveis privadas com underline só para diferenciar visualmente. Então, a partir daqui, underline D é uma variável dentro do meu escopo. A vantagem disso é que o browser não vai precisar varrer todas as minhas variáveis locais para procurar o document, não encontrar, e daí ele vai varrer todas as variáveis globais. Ele não precisa fazer isso, ele tem a referência local nela. O jQuery, por exemplo, usa isso, ele passa o próprio jQuery para ele mesmo para trabalhar internamente. E também evita algumas reescritas, dependendo. Nesse caso, o document não seria reescrito, mas no caso de outras variáveis poderia ser. Eu vou criar aqui um grupo de variáveis, por exemplo, a tag vídeo eu vou colocar já aqui dentro direto. Eu botei uma ID bem criativa lá na minha tag vídeo, que era vídeo. Eu vou botar aqui o canvas também, fazer a mesma coisa. E daí, como eu já tenho o canvas, eu vou criar o context. Vocês já estão acostumados a usar o canvas? Quem aqui já usou o canvas com JavaScript? Bastante gente. A ideia do canvas é assim, tu não vai desenhar direto no canvas, tu desenha no context do canvas. Então a gente pega o elemento HTML canvas, mas nós vamos pegar o contexto dele para podermos sair desenhando em cima dele. O canvas permite fazer esse tipo de coisa. Então eu já vou jogar em cache o contexto do canvas. Ao invés de eu ficar toda hora acessando o DOM da minha página, que é uma coisa custosa para o browser, eu vou jogar ele numa variável local e vou usar o context dele mesmo. Então eu vou criar aqui uma context que vai receber a própria canvas.getContext. E nesse getContext a gente passa qual é o contexto que a gente quer. Por exemplo, eu quero 2D. É legal quando a gente começa a brincar com isso, a primeira coisa que o cara faz é botar 3D ali e ver o que acontece. Daí não acontece nada. Não funciona. Ele só funciona mesmo com 2D. Pelo menos por enquanto. Bom, com isso aqui eu posso criar daí também um construtor. O construtor é a parte que eu acho menos bonita desse tipo de coisa, mas eu posso criar uma variável, uma função privada, um método privado aqui, que seria o construtor. Opa. Oi. Opa, verdade, verdade. Aqui muda de para canvas. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Eu poderia chamar o construtor a qualquer momento, no download da página ou algo assim. Como eu quero que carregue automaticamente, vou botar ele aqui mesmo. Notem que no meu HTML, eu estou importando o nosso script, que é o CKJS, lá de baixo. Então ele não tem problema de ter que esperar a página carregar e tudo mais. Eu já botei ele para baixo para garantir esse tipo de coisa. Eu posso simplesmente chamar o construtor aqui que já não vai ter problema nenhum. E com isso aqui a gente tem a estrutura básica de como é que a gente vai começar a trabalhar. Que é esse snippet que eu botei aqui. Se vocês forem ver, ele vai ser a mesma coisa. Agora eu vou ir para o meu segundo snippet, que é para eu ter mais algumas ideias aqui de como fazer. Beleza. O que a gente vai fazer assim, no nosso construtor, eu vou criar algumas variáveis a mais aqui só para deixar elas cacheadas. Por exemplo, N vai ser o meu navigator, o W vai ser meu window. Acho que foi só isso aqui que eu criei ele, né? E daí eu criei mais duas variáveis que na verdade vão ser... Eu vou criá-las aqui só para que elas existam, mas a gente só vai usar mais tarde. A gente vai usar agora algumas coisas que são novas das APIs do HTML5. Uma delas é o URL que tem no browser. Ele é um objeto que a gente vai poder criar uma nova URL para um device, por exemplo, que é o nosso caso, a gente vai usar o webcam. Então o que eu vou fazer o seguinte, como nem todos os browsers têm e o Firefox cria de um jeito diferente do Chrome, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu vou sobrescrever ela mesmo. Eu vou dizer que a window.url, que seria o objeto correto do URL, vai receber ou a window.url, caso ela exista, ou então a window.webkit o URL object, acho que é, deixa eu ver. Não, é só URL mesmo. Então agora, se o browser for diferente um do outro, digamos que no WebKit não existe o window.url, daí ele vai receber o WebKit URL. Então a gente está corrigindo esse problema
porque temporariamente ele ainda é experimental e o Chrome bota como um WebKit Object. Daí o problema é que o getUserMedia, que é a maneira como a gente vai solicitar a câmera do usuário, ele também tem essa mesma questão. Então eu vou botar aqui navigator.getUserMedia, vai receber ou ele mesmo, caso ele exista, ou então o WebKit, getUserMedia, ou então daí a gente pode colocar todos aqui, MS, O, etc. Acho que a Opera já não está mais usando com MOS, etc. Eu vou botar aqui só o WebKit e MOS. Vocês entenderam a ideia, né? Com isso aqui a gente vai garantir que a minha função getUserMedia funciona para todo mundo. Porque seja lá qual for o método getUserMedia que existir no meu browser, ele vai pegar e vai sair usando. E daí, a partir daqui, eu posso fazer o seguinte, posso fazer assim também, ou false, caso não tenha pego nenhum. Daí eu posso ver assim. Se esse cara aqui existe, eu sei que eu posso fazer. Se não, eu posso dar um alerta ali dizendo, sei lá, um alerta é horrível, né? Mas vocês vão tratar melhor no código de vocês. Dizendo, sei lá, falhou. Quer dizer que ele não conseguiu mesmo detectar o getUserMedia, o cara está no Internet Explorer, sei lá. Daí a gente vai ter esse problema mesmo. Daí aqui dentro agora a gente vai poder criar uma stream. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar a getUserMedia para fazer isso. A getUserMedia nada menos vai fazer do que perguntar para o usuário: esse site quer usar a tua webcam, ele pode? Daí se o usuário disser que sim, a gente recebe um objeto que é o stream do vídeo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se estiver indo muito rápido, vocês me parem. Às vezes eu me empolgo e quando eu vejo... o getUserMedia recebe dois parâmetros. Tá? Ela vai receber um objeto. Quem já está familiarizado com JSON sabe que isso aqui é um objeto bem simples de definir. E a gente vai passar para ele o seguinte: o áudio, se a gente quer ou não. No nosso caso, a gente não vai querer. E o vídeo, se a gente quer ou não, que é o que a gente vai usar. E daí, na verdade, são 3 parâmetros, né? O terceiro seria opcional. A gente vai ter uma função aqui que é a função de sucesso, e ela recebe por padrão o stream. Por que isso aí? Porque o usuário pode demorar para clicar no OK ou não, então a gente só vai receber o stream de fato numa callback, num evento que o usuário clicar no OK. E se o cara clicar no não, a gente tem uma outra função que seria para quando falhou, por exemplo, alerta não permitiu. Então isso aqui seria quando o usuário disser, não deixe o site acessar. Com isso a gente já vai ter o quê? Ele carregou a página, chamou o construtor, e o construtor, a primeira coisa que ele tenta fazer é dar um getUserMedia, que é essa barra aqui me perguntando: posso permitir ou não? Se eu disser que não, ele vai me dar um alerta, não rolou. Se eu disser que sim, ele vai pegar minha câmera. O que ele vai fazer com isso? Por hora, absolutamente nada. Eu só disse para ele pegar a câmera. Ele solicitou a câmera e não está fazendo nada com ela. Esse stream aqui é justamente quem seria a câmera. Só que eles também funcionam diferente de um navegador para outro. Foi isso que até me quebrou essa semana que eu fui tentar fazer esse teste e não consegui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou copiar essa linha aqui para não... A gente vai dar um try aqui. E aqui a gente vai colocar... Aqui a gente poderia colocar um tratamento melhor, eu não vou pôr tratamento agora. Mas eu vou dar um... Lembra do objeto URL que a gente criou agora há pouco? Eu vou dar um create object URL. Passando esse stream, o que vai acontecer? O stream é a minha webcam em pessoa, por assim dizer. Então, quando eu dou um create object URL, ele vai tentar transformar esse device em um endereço URL. Ou seja, eu vou ter, imagina que tem um HTTP localhost, alguma coisa, e esse cara é a minha webcam. A questão é que ele faz isso com alguma segurança, por exemplo. Só essa aba, nessa seção do meu navegador, vai ter acesso. Não adianta eu pegar esse link que ele gerou e colar noutra aba, não vai ser funcionando. Ele bloqueia isso aí. Seria uma forma de como eles fazem para poder ter esse controle. E daí a forma mais bacana é o seguinte: lembra que nós criamos a tag vídeo? Eu posso simplesmente fazer assim: o meu vídeo.source, que o vídeo tem o source do vídeo, ele recebe a stream. Porque eu reescrevi ela ali em cima, né? Eu reescrevi ela aqui. Ela passou a ser um endereço. Então a source do meu vídeo é esse endereço temporário que ele criou. Daí ele já tem o vídeo ali rodando. Isso é a minha webcam. Então é extremamente simples de fazer, a gente só depende que o browser tenha a boa vontade dele. Essa seria a parte fácil, né? O Firefox Nightly eu descobri ontem que eles mudaram alguma coisinha e agora, ao invés de fazer isso, tu tem que fazer no Firefox algo tipo isso aqui. MOS source
Object, acho que é. Daí ele passa a funcionar. Essa foi a diferença que eles botaram no Nightly essa última semana, assim, que fez o meu exemplo parar de funcionar. Agora eu não vou focar nisso nesse momento. Mas com isso, se vocês quiserem forçar o vídeo para ter play, eu não fiz isso porque é o seguinte, eu botei um autoplay aqui no meu vídeo. Tá? Cadê? Aqui, eu botei um autoplay no vídeo. Se ele não tiver autoplay, o que ia acontecer é que ia aparecer um quadrado, um quadro da minha webcam ia parar. Essa seria a diferença. Se vocês quiserem que isso não aconteça, digamos que alguém vai mexer no HTML, vocês podem fazer um vídeo.play. Assim vocês vão forçar que mesmo que não estivesse com autoplay lá, ele vai rodar o vídeo para nós. Bom, até aqui tudo bem. Isso aqui é um exemplo bem básico de como a gente vai pegar a webcam. E vocês viram que não é nada complexo. Na verdade, há um padrão e é bem fácil de compreender o que está acontecendo. Né? Deixei para o step 3 agora, então. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar o Canvas e nós vamos colocar um quadro do vídeo dentro do Canvas. Nós vamos basicamente bater uma foto daquele vídeo. Eu vou fazer o seguinte, então. Quando o vídeo iniciar, eu vou dizer que o vídeo vai ter um evento, um listener de evento. Vai ser o clique, no nosso caso. E ele vai chamar uma função que vai ser... Como é que eu nomeei ela aqui? Vídeo clique. Esse método aqui vai ser um método privado também. Ele vai estar aqui com o var. Não vai ter como ninguém acessar, tipo, ck ponto para chamar ele de alguma forma. Vou botar aqui que ele recebe um evento. Tá. Com isso aqui, o que acontece? Quando o cara clicar no vídeo, a gente vai pegar, vai chamar essa nossa função aqui. A gente tem que pegar a informação do vídeo e desenhar no nosso canvas. Esse é o nosso canvas é esse cara aqui, mas a gente não vai desenhar nele, lembra? A gente desenha no context. Então o que a gente vai usar mesmo, na verdade, é esse cara aqui. O que eu fiz aqui para preparar foi o seguinte, ó. Isso aqui a gente não vai usar agora, mas eu fiz assim, lembra que a gente criou uma width lá em cima? A ideia dela seria o quê? Caso a width seja 0, é porque o canvas e o vídeo não foi iniciado em nenhum momento. Ela inicia em 0 aqui em cima. Então o que eu fiz foi, se ela está em 0, eu boto os valores que são o tamanho do vídeo dentro da width e height. Porque o tamanho do vídeo não vai mudar. Então eu cacheio eles, ao invés de eu ficar toda hora indo lá no vídeo, no objeto do DOM, pegar o atributo dele, pegar a propriedade dele, ao invés de fazer isso, eu simplesmente jogo uma variável local e saio usando a partir dali. Vai nos dar um pouco mais de performance. Esse tipo de ganho de performance parece besteira, mas na verdade não é, porque o que a gente vai fazer tem muito processamento, então cada coisinha que a gente conseguir poupar é melhor. O que eu vou fazer aqui agora é usar o draw image. O draw image seria o método do Canvas que desenha uma imagem para dentro dele. E o source dessa imagem, olha que barbado, o source da imagem é o vídeo em si. Ele vai pegar o vídeo e vai desenhar nessa imagem dentro do meu Canvas. É isso que ele vai fazer. E daí eu digo aqui qual é a posição que ele vai começar, tipo, coordenadas XY, né? E o tamanho dessa imagem que eu quero desenhar, que no nosso caso é width, que a gente criou agora há pouco, e height. Então com isso aí ele vai pegar o cara do vídeo e vai jogar dentro do Canvas se tudo der certo. Então tem o vídeo rodando, eu clico no vídeo e aparece, ele pegou um quadro daquele vídeo e jogou no Canvas. É extremamente simples, eu disse draw image, vídeo, e passei o tamanho dele. É extremamente básico, assim. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar e vou trabalhar com os bytes daquela imagem ali. Isso é uma coisa que o Canvas nos permite fazer. Essa é a ideia. Esse é o macete aqui. Porque a gente vai construir um chroma key. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o que é um chroma key. Chroma key é bem usado, assim, especial em propaganda, cinema, etc. A ideia é assim, tu tem um cenário que é todo verde, e daí tu tem uma cena acontecendo ali, uma pessoa conversando com outra pessoa. Daí tu varre aquela cena ali e diz assim, ó, tira todos os pixels verdes e bota de fundo uma imagem. Então tu tem daí as pessoas conversando numa paisagem diferente, num cenário diferente, simplesmente porque tu toca aquilo ali. Tem peças de teatro que a pessoa se veste toda de verde e movimenta um bonequinho. Daí quando eles tiram o verde, o bonequinho está se mexendo sozinho. Então esse tipo de coisa é o que a gente vai fazer aqui com JavaScript. Chapolin usa bastante. Chapolin usa bastante. O método que a gente vai usar para fazer isso aqui, ele é meio chatinho, porque ele tem bastante parâmetro. O Canvas ele não é uma coisa simples por natureza. Vou explicar o que é isso aqui. Eu peguei o context, tá? E eu... Opa, peraí que eu acho que eu copiei o cara errado. Seria esse aqui. A gente está fazendo ali e tal.
Assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma técnica para a gente facilitar um pouco a performance também. Ao invés de ficar fazendo tudo no canvas que está na tela, a gente vai fazer tudo no canvas que está só na memória e depois a gente desenha direto no canvas que está na tela. Isso é um pouquinho mais performático. Que daí na hora de desenhar na tela ele só bota tudo chapado numa tela só. Então eu vou criar aqui um temp context. Context é uma variável? É. E ele vai ser o quê? Document, create element, canvas. Então eu criei um novo elemento canvas que é esse cara aqui. Tá certo? E eu vou fazer o quê? Aquele mesmo cara lá ele vai receber o tamanho do canvas que já existe na tela. Ele vai ser basicamente uma cópia, né? O tamanho do canvas que já existe na tela. E o context dele eu vou sobrescrever ele porque a gente não vai em nenhum momento usar o canvas dele, a gente só vai usar o context dele. Então, como ele só vai ficar na memória, eu não vou dar um append child dele no body, eu vou sobrescrever essa variável aqui pelo context dele mesmo. Então eu não preciso criar uma outra variável. Então essa temp context agora ela é o context 2D dela mesma. E é ela que a gente vai usar aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, context, que é o canvas que está na tela, vai dar um draw image. Opa, comentei ali errado. Essa aqui. Aqui. O context, que é o cara que está na tela, ele vai dar um put image data. Put image data é o seguinte, ele vai varrer todos os pixels que tem tem o get image data e o put image data. E o que ele faz justamente ele pega todos os pixels daquela imagem e te joga numa variável. É uma variável gigantesca. Só que esses pixels eles funcionam de uma maneira diferente. Os pixels fazem o quê? Essa string que o get image data nos dá, ela é uma string gigantesca com 4 bytes para cada pixel. Seria o RGBA de cada pixel. Então tu consegue ter todas as cores e o alpha de cada pixel da tela. O problema é que ele nos dá isso numa array gigantesca e ele não nos diz qual linha que ele está. Ou qual coluna. Ele simplesmente joga todo mundo lá para nós. Então a gente tem que fazer alguns trabalhos e nos lembrar desse tamanho. Eles são 4 bytes na verdade. São 4 itens dentro de uma array. Daí o que eu fiz aqui foi o seguinte, ao invés de eu jogar a imagem direto dentro do nosso canvas que está na tela, eu faço o seguinte, eu jogo a imagem dentro do nosso canvas que está invisível atualmente, está só na memória, e logo abaixo eu digo assim, eu quero que colocar a informação de imagem no nosso canvas que está na tela, que seja o canvas que está só na memória, .get image data, então eu estou pegando a imagem que está, os bytes de uma imagem que está na memória e jogando ele dentro dos bytes da imagem que está no canvas de fato visível. Aqui embaixo não mudei nada. Tá. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ó, funcionou. Ele está fazendo a mesma coisa. Só o resultado final é o mesmo. A única diferença é que agora nós temos todos os bytes da imagem. A gente consegue usar cada byte da imagem para fazer alguma coisa. Que é essa brincadeira que a gente vai fazer em seguida. Opa. Ah, eu estava escrevendo no lugar errado. Aqui. Agora sim. Beleza. Escrevi uma coisa errada aqui, que foi... Ah, tá. Eu escrevi no código errado. Deixa eu fechar esse código aqui, por via das dúvidas. Fechar esse que a gente já fez, esse que a gente já fez. Eu botei códigos em etapas aqui pra gente não se perder. Assim. Live code é sempre uma delícia de fazer. Tá lá. Então, na verdade, o resultado final continua inalterado. Agora o que a gente vai fazer é... Deixa eu ver qual... Esse cara aqui. O que a gente vai fazer agora é... A gente vai navegar dentro do data dessa imagem ali. Então a gente consegue pegar todos os pixels daquela imagem e a gente consegue fazer alguma coisa com ela. Eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Na nossa videoclick a gente vai pegar... Nós vamos criar aqui essas variáveis, tá? Eu já explico para vocês o que elas são. Vão ser variáveis dentro desse escopo apenas. O event.offsetx e offsety vai ser o quê? A posição que o cara clicou na tela. Por enquanto a gente ainda não vai usar isso, a gente vai simplesmente guardar isso aí no x e no y para depois. Nós temos o frame, que atualmente não vai ser startado como nada, o data que vai ser null,
E daí eu criei o I como contador, o L vai ser o length, para a gente não precisar ficar pegando toda vez a array e consultando o length dela, eu vou cachear ela na minha variável L, e criei daí o RGB. São variáveis que a gente vai usar para ter cada um dos RGBs, das cores. Daí o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou, ao invés de eu simplesmente pegar essa imagem e botar dentro dela, vocês viram que a única etapa que eu fiz aqui foi, eu dei um draw image no meu canvas temporário, peguei a imagem dele e joguei no meu canvas da tela. Foi só isso que eu fiz. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu vou fazer é, eu vou jogar dentro do meu frame aquela mesma chamada que a gente tinha lá embaixo, essa mesma chamada que a gente tinha, ao invés de eu estar jogando direto no canvas, eu estou jogando na minha variável frame. Ela é o quadro atual da minha imagem, do meu canvas. E com isso, e no data eu vou dizer o seguinte, porque esse quadro atual ele tem várias outras informações, então agora eu estou pegando o data, que é os dados, de fato, os bytes daquele quadro, e jogando dentro da minha variável data. Então a minha data agora ela se tornou uma array gigantesca. Se eu der um console log dela aqui, vocês vão ver que o WebKit, o Chrome, na verdade, né, ele até corta aqui a... Deixa eu apagar assim. Ele corta tudo que tem ali justamente porque ele não consegue desenhar tudo dentro do console. Ó, ele joga lá um objeto que, se eu expandir, ele tem vários objetos, mas na verdade não tem isso, é uma só. Ele divide porque é muito grande, ele não consegue trabalhar com esse tipo de coisa. Então ele dá vários chunks da mesma array para nós, ao invés de mostrar uma array com tudo dentro. Mas o JavaScript, felizmente, ele é uma porrada, ele é muito rápido e a gente consegue varrer esse cara sem muitos problemas. O que a gente vai fazer agora é, o nosso L, lembra que ele ia ser usado para cachear o tamanho dessa array, ao invés de ficar consultando toda hora? Só que lembra que a nossa array, ela tem a cada 4 itens é 1 pixel. Então, na verdade, a nossa array é do tamanho de 4 vezes o número de pixels da nossa imagem. Então, a gente faz o quê? O tamanho dela é o data.length, que é o tamanho dela, dividido por 4. Assim, nós temos o tamanho dela em pixels, para a gente poder navegar. Isso já vai diminuir drasticamente o nosso loss. Vou fazer um for aqui, então. Então, eu vou fazer um for enquanto ele vai criar um nada de início, porque o i já é 0, a gente não precisa dizer que i é 0. Enquanto o i for menor que o limite, vai fazer um i mais mais. E aqui dentro eu fiz o quê? Deixa eu copiar isso aqui para não ficar perdendo tempo digitando. Lembra daquelas minhas 3 variáveis RGB? A R vai receber o data na posição o i, que é o i atual, mais 4. O G vai receber o mais 4 mais 1, vezes 4, aliás, desculpa. O B vai receber vezes 4 mais 2. O que é isso? Digamos que o i seja 0, que é o primeiro. 0 vezes 4 é 0. Mais 1, ele vai pegar o primeiro cara da array. Depois vai ser... vai fazer a mesma coisa para mais 1, mais 2. Então o G vai ser o segundo e o B vai ser o terceiro. E virou 1. 1 vezes 4 é 4, então ele já vai pular 4. Então é como se estivéssemos fazendo um for de 4 em 4. É isso que a gente está fazendo. E já estamos automaticamente jogando dentro da RGB as variáveis certas. Tudo que a gente vai fazer aqui agora, eu criei um if bem padrão aqui, que é o seguinte. Se o R for maior, as cores vão de 0 a 255. Tá legal? Então é bem padrão mesmo. Se o R for maior que 100, G for maior que 100 e B for maior que 100, tende a ser uma cor mais clara. Eu coloquei para ele pegar todas essas cores claras e vou fazer o quê? Eu vou dizer que o data na posição i vezes 4 mais 3, que seria o alfa, RGBA, vai receber 0. Ou seja, o que eu fiz aqui? Nós pegamos o alfa daquele pixel e dissemos, tu é invisível, tu não tem alfa nenhum. E aqui no final, o que eu vou fazer vai ser, ao invés de desenhar o que a gente já estava desenhando, que era essa mão toda aqui, a gente vai desenhar o frame. Não esqueci de nada? Não. Ah, não, desculpa, é frame.data. A gente pegou diretamente o frame lá e dissemos, ó, a tua informação é essa aqui agora. Então aquele pixel lá passou a ficar invisível agora. E ao invés de eu desenhar exatamente o que estava no canvas, eu estou desenhando esse elemento já tratado, esse context já tratado para mim. Então vamos ver aqui se algo vai parar de funcionar, que é muito provável. Então, nada está acontecendo. É isso. Ah, não, é quando eu clico, tá. Olha só o que ele fez. Ele já pegou os pixels que são mais claros, que são os que estão mais próximos da lâmpada, e tirou. Então os pixels estão invisíveis na minha imagem do vídeo lá. Vocês podem ver que, inclusive, parte da minha cara parece estar bem iluminada. Está cortando, estou virando um robô aí.
E é algo relativamente simples. A partir daqui a gente já consegue fazer mais brincadeiras. Uma coisa que eu fiz, que fica mais complexa, eu acabei não pondo aqui, mas a gente pode fazer quão distante nós estamos do próximo momento, pixel que tem a cor que a gente não quer. E tu pode dar um alfa de 5, de 0.5, um alfa de alguma coisa de 100, por exemplo, aliás. Que daí tu faz o quê? Tu consegue fazer tipo um degradê. Então não fica uma borda cortando, tipo, há uma pessoa ali, daí corta e não tem nada ao lado dela. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar um smooth, ele vai deixar um degradezinho entre o pixel que existe e o pixel que não vai existir daqui a pouco. Então dá para fazer esse tipo de coisa também. Nós não vamos entrar nesse tipo de detalhe que é mais matemática mesmo assim por um momento. Com isso aqui a gente já conseguiu fazer essa brincadeira. Só que agora eu quero o quê? Eu não quero que seja só no clique do cara, eu quero que seja... Aliás, vamos antes botar o range ali. Esse carinha que está na tela, por enquanto ele está inútil. Ele só está na tela. Então o que a gente vai fazer com ele? Deixa eu achar ele aqui. Olha só, eu botei o seguinte. Aqui no if que nós estávamos trabalhando, que está aqui, ao invés de eu ter maior que 100 em específico, eu vou botar maior que range, tá? E o range vai ser o quanto ele aceita, aliás, é uma local. O range vai ser o quanto ele aceita de cor daquele pixel. É bem simples o que a gente está fazendo aqui. É assim, se a cor é mais clara do que o que a gente passar aqui, beleza, ele tem que tirar. E aqui no topo a gente vai botar que o range é algo. Então, meu range é 150. Então, se a minha cor for maior que mais clara do que o tamanho, a porcentagem de 150, ele vai tirar aquele pixel de lá. Ele só tirou bem o que estava aqui no cantinho. Aqui tem uma luminosidade e aqui ele não tem nada. Vocês podem ver que é o céu lá fora. Eu poderia pegar e botar aqui, por exemplo, mais claro do que 80. Se eu fizer isso, ele já pegou bem mais. Então a gente já consegue ter um controle de o quão definido é esse nosso pixel. E baseado nisso, eu consigo fazer o seguinte também. Eu tenho aqui o nosso... Cadê aqui? Construtor e tal. Eu vou dizer que o nosso... d.getElement. É range a ID daquele cara. Eu também dei uma ID muito criativa para ele. A dele é range. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que... Eu estou pegando aquele range lá e estou dizendo, ó, sempre que ele for alterado, ele tem que fazer algo. Tá legal? Então, o que eu vou fazer é... O range vai receber 255, que é o quanto ele pode ter, menos, eu vou fazer ele receber a diferença, né? Quanto o cara botar no range lá. No caso, o nosso range é o this, é o elemento que está sendo alterado. E o range aqui eu só posso alterar porque essa variável é uma variável local e ela é uma variável privada aqui dentro e ela está dentro do próprio escopo. Se eu fizesse isso aí lá fora, ia acabar não funcionando. Então com isso aqui agora eu já tenho um controle um pouquinho maior. Vocês viram como é simples, a gente pega uma coisa que é relativamente simples e a gente começa a ir brincando e combinando coisas com ela. Ó, tá lá ele, se eu pegar e mudar, botar bem grande, já ficou bem mais. Agora eu fiquei psicodélico agora. Vocês podem reparar que a minha camiseta foi escolhida de propósito, né? Por isso que a camiseta deixa resquícios lá. Então a gente já consegue brincar com quão sensível é esse nosso... Ó, agora ficou só o cantinho lá. Quão sensível é esse nosso algoritmo. Bem básico, tá? O que eu fiz foi, pega aquilo ali e vê se é mais claro que isso ou não. Por enquanto ele está vendo só se é mais claro que aquele cara ali. Não é bem isso que a gente quer ainda. Nosso resultado final ainda não é só isso. Vou deixar isso aqui. O que a gente vai fazer aqui agora é... Eu não deixei uma descrição em cima, mas tudo bem. Cadê? Aqui. A gente vai dizer quais são as cores que a gente quer que ele tire. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável local aqui de novo, que vai ser a colors. E ela vai ser uma array. Ok? Eu botei por padrão aqui uma cor que é 0,200. Eu escolhi totalmente aleatório na minha cabeça essa cor. Mas enfim, para ele começar com essa cor aqui. Então o que ele vai tirar é o que tiver de mais azul na tela. RGB. É isso que ele vai fazer.
E a partir dali, agora a gente vai ter esse if aqui. Eu vou copiar também para não gastar nosso tempo digitando coisas. Mas ao invés de nós termos isso aqui, nós vamos ter esse cara aqui. O que eu fiz aqui? Tem um pouquinho de matemática aqui agora também. Eu estou fazendo ele receber o valor absoluto de R, que seria o nosso pixel que foi setado aqui em cima, menos as cores na posição R, na posição que seria o R, posição 0. Se ele for maior do que 250 menos o range, então esse cara é um dos caras que ele tem que ser tratado. Daí ele vai conferir se o E, se o G também cai nesse filtro. E depois o B. O que ele está fazendo? Digamos que a cor do pixel atual menos colors na posição 0 de menos 50, o math.abs vai transformar em 50. O que me interessa é a diferença deles, não me interessa se está positivo ou negativo. Porque digamos que o que eu quero fazer digamos que o meu pixel tem um vermelho de 100, tá? E o meu range é de 20. O que eu estou dizendo para ele é o seguinte: se o meu range é de 20, então, se o pixel for de 80 até 120, esse pixel é para sumir. Eu estou dando para ele quão sensível ele é. Se o meu range fosse 10, então seria de 90 a 110. Se o meu range é 50, seria de 50 a 150. Então eu tenho qual é a cor do pixel e eu tenho o quão positivo e quão negativo esse pixel pode ser em relação à cor que eu espero receber. O que ele está usando aqui? Ah, tá. Ah, tá sim. Aqui. Vou fazer assim para chegar melhor. Vocês entenderam a lógica da coisa? A gente continua fazendo, na verdade, a mesma brincadeira, a única diferença é que agora vai ser a partir daquela cor lá. Então eu vou clicar, ele fez a partir daquela cor que eu tinha especificado, ao invés de simplesmente pegar tudo que é claro. Vocês viram que a luz que sumia sempre continua ali. Essa era a única coisa que sumia. Agora ele sumiu a cor de fundo, a minha cara, a coisa que ele mais gosta de tirar, a minha cara. E ele tirou, foi só isso que ele tirou. Ele deixou lá o que estava mais claro, que era antes do que ele estava tirando. Beleza. Mas a gente ainda pode fazer mais legalzices com isso. A gente está só brincando com pixel e matemática aqui. Então o que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte. Deixa eu ver se eu já fiz esse exemplo aqui, acho que não. O que a gente vai fazer nós vamos pegar o pixel que o cara clicou e nós vamos tirar aquela cor que ele clicou, baseado no range. Então isso vai nos dar um pouquinho mais de poder, assim. Vai ser mais divertido de fazer. Então, uma coisa que eu vou fazer agora vai ser inverter umas funções que eu tenho aqui, quer ver? Aqui. O que eu estou fazendo no clique do vídeo, ele chama a vídeo clique, que é a nossa função que pega do canvas e desenha no vídeo. Ao invés disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um set interval, que não é a melhor maneira de fazer, eu já entro em detalhes do porquê, e vou chamar uma função que é a video playing. Tá? E daí na vídeo, isso aqui eu vou botar depois. E foi isso aqui que eu fiz? Foi isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, nós não queremos mais o vídeo na tela, a gente quer só o canvas na tela, ao invés de ficar os dois quadros ali. Eu vou botar aqui, o nosso vídeo vai sumir. Então essa linha aqui diz que o nosso vídeo vai ficar invisível. Beleza? Nessa linha aqui eu estou dizendo o seguinte, o nosso vídeo vai ter... Não, essa linha sai, desculpa. Essa linha aqui. O nosso canvas vai ter aqui, só o canvas vai estar visível. Então quando o cara clicar no canvas, a gente vai chamar a video click, que era a mesma função que a gente já chamava no vídeo, mas vai ser no canvas dessa vez. E a diferença é que eu disse para ele assim, a cada 120 milissegundos tu chama esse método aqui meu. O bacana de usar é o request... Não, agora não vou me lembrar como é que é. O request animation frame. O navegador te cria um evento lá que está dizendo assim, agora é o momento em que eu posso desenhar na tela. O request animation frame faz isso. Porque daí tu sabe que aquele é o momento que tu pode desenhar na tela, é o mais otimizado para isso. Tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, se tu está num game que tu usa em rede, pode ser que a máquina do cara seja mais rápida que a outra máquina. Então ele vai ter tempos diferentes para processar. E no nosso caso, eu quero melhorar um pouquinho a performance. Então eu não vou usar a cada quadro que o navegador consegue desenhar. Eu vou usar a cada 2 quadros, 120. Por padrão, nosso monitor é 60 Hz. Então ele desenha a cada 60 milissegundos um quadro na tela. Eu estou fazendo a cada 120. Então o nosso vídeo vai estar rodando a metade da velocidade. E a gente não vai nem perceber, é muito rápido igual. E agora o que vai acontecer é que a gente não vai mais estar vendo o vídeo. A gente só vai ver o canvas. Essa é a diferença também.
A cada 120 segundos eu vou pegar a imagem do vídeo, que vai estar invisível, e vou colocar no Canvas. E a gente vai ver só o Canvas animando, a gente não vai mais ver o vídeo. Para isso eu vou criar esse método aqui. Deixa eu só me embasar no que ele já está aqui. Na verdade, a video playing, ela é a que faz isso aqui. A gente vai renomear a video click para video playing, porque na verdade a video click pegava e jogava lá, né? Ao invés disso, ele vai fazer isso a cada 120 milissegundos. E o que era a nossa video click agora vai ficar diferente. Olha só como é simples o que a gente vai fazer. A gente vai pegar, eu vou copiar aqui para a gente ter o mesmo nome de variável. Opa, cadê? Perdi. Aqui. Só para a gente ter o mesmo nome de variável, tá? Mas olha só o que eu fiz. Eu recebo um evento no clique do Canvas, certo? Então eu tenho as coordenadas do Canvas, do clique, aliás. Então eu disse assim, ó, a linha que eu cliquei é event.offset y. É qual das linhas o cara tava, qual a altura do mouse que ele estava naquele Canvas. A coluna que eu cliquei é o offset x. Com para a esquerda ele estava. E daí eu vou, olha a magia da coisa, eu não preciso nem fazer muito cálculo matemático. Eu estou dizendo que o frame atual vai receber o context.getImageData, tá? Então ele vai pegar toda aquela informação do Canvas, só que eu vou dizer assim, ó, da coluna e linha mais um pixel. Então ele vai pegar lá da posição que eu peguei o mouse até um pixel ao lado. E da posição Y que eu peguei o mouse até um pixel abaixo. Então ele vai pegar uma imagem de um pixel, não vai ter nem muita coisa para a gente processar. E eu estou jogando aí uma variável pixel, uma array, que é aquele frame na posição 0, 1, 2. Porque o nosso pixel tem 4 itens, a gente não vai usar o alpha nesse caso, então eu estou pegando as cores RGB. Com isso eu estou fazendo o que aqui? Eu estou dizendo que a colors, aquela nossa variável que está lá em cima, que é a video playing que usa, ela vai receber o pixel atual. Então o que vai acontecer? A partir de agora, não é mais aquele 00200 que eu tinha especificado, é o clique que o cara deu. Então eu vou permitir a câmera e ele deu um belo erro. Vamos ver por que ele deu um erro aqui agora. Ah, sim. Porque eu botei isso aqui e não precisava, de fato. Lembra que eu disse que não precisava? Então. Ó, agora a gente tem o vídeo rodando lá atrás. Então vocês estão vendo que o vídeo está rodando em tempo real. A gente não nota a diferença dos 120 milissegundos. E eu tenho o range aqui. Então eu posso dizer quão sensível é. Ó, quão sensível é esse meu algoritmo. Se eu vier, por exemplo, aqui e clicar na minha camiseta, some a minha camiseta. Se eu clicar no meu cabelo, eu viro o homem invisível. Então, é bem simples de fazer essa brincadeira toda. Se eu clicar no branco, bom, não sobe nada. Nesse caso, eu cliquei lá no fundo. Então, se eu diminuir a sensibilidade, a tendência é que o fundo suma. Mas é que o fundo está da mesma cor que a minha cara, né? Não ajuda muito. Então, mas vocês viram como é simples. Em uma hora a gente conseguiu fazer uma brincadeira que é um demo utilizado. Tipo, muita gente apresenta isso pelo mundo, mostrando que o poder do JavaScript é muito poderoso, é muito legal ver isso aqui. Só que a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. A gente mal usou um pouco de matemática, deu 103 linhas de código de JavaScript, um HTML é muito básico, e a gente conseguiu fazer uma brincadeira bem divertida que é essa aqui, e que dá para fazer muita coisa legal. Você pode botar, e eu botei uma paisagem de fundo, a gente pode botar, sei lá, dá para usar a criatividade e fazer um monte de brincadeira. Vai rodar... O Opera suporta... Eu não cheguei a testar no Opera Mobile. Eu não cheguei a testar, mas ele suporta Canvas, se não estou enganado. Então, é possível que esteja funcionando. Porque enquanto o Canvas conseguir pegar aquilo ali... funciona assim, ontem eu testei no auditório. Ontem, durante uma palestra, eu testei no auditório, tirei a cor de fundo e funcionou. No Opera Mobile funciona. Os outros navegadores eu não cheguei a testar. Mas aí, no Opera Mobile, só tem que dar um zoom ali, porque essa minha tela aqui ficou bem crua, né? Daí tem que ajustar o zoom ali. Mas aí tu pode brincar com o teu próprio CSS e com o width e height do teu Canvas, né? Daí para ele se ajustar. Eu fiz uma coisa bem simples, eu botei um range na tela e o Canvas se autodesenhando ali. Vocês podem usar a criatividade e fazer mais coisas legais, assim. Tem gente que eu já vi fazendo que tem isso e daí aparece na frente do vídeo, que é o Canvas, né? Aparece tipo, o nome do cara e o Twitter dele, alguma coisa assim. Tu pode inclusive fazer um efeito, mostrar algo atrás e algo na frente, porque afinal de contas essa parte de trás está sumindo. Só que o bacana é tu ter tipo, um fundo que seja de uma cor tipo cian.
que é uma cor bem forte, bem visível e bem diferente, provavelmente, das roupas que a pessoa está usando. Então, tu consegue filtrar bem, assim, daí tu vê melhor a imagem. Nesse caso, o fundo está sendo parecido com a minha pele, né? Eu sou esse cara moreno, gato, então acaba confundindo um pouco isso aí. Mas... Então, na verdade, é bastante brincadeira legal. Você tirou o preto ali, né? O engraçado é que meu aparelho fica, né? No meu aparelho pega. Mas enfim. Então, acho que era isso aí, pessoal. A minha ideia aqui era mostrar como dá para fazer coisas muito legais, com poucas linhas de código, criatividade, usando o que já está aí hoje. Que nem é tão complexo. E vocês viram que a performance... Vocês estão notando que o vídeo está mais lento? Não dá para notar. Então, a gente quer os 60 Hz lá, totalmente porque a gente acha legal ter 60 Hz, mas 120 nos quebra o galho. Bem bom, assim. E o processamento não está usando nada demais. Tanto é que no celular funciona também. Ou o TTC lá funciona. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa podem twittar. Não sei se vocês têm perguntas aí agora. Só que para perguntas eu acho que ela tem que pegar o microfone. Se ninguém tem pergunta, é mais fácil para mim. Oi? Sim, eu vou colocar isso aqui no meu site. Eu vou fazer o meu site é Felipe N de navio, moura.org. Eu vou fazer um post lá e vou colocar daí o exemplo, tudo funcionando direitinho. Vou ver se hoje mesmo eu faço isso. É Felipe N de navio, N de nascimento, né? É o meu sobrenome. N de navio, Moura, tudo junto. .org. Daí, Felipe N. Moura é meu Twitter, meu Facebook, meu LinkedIn. Vocês me acham em tudo no teu lugar com isso aí. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Agora a gente vai continuar aqui com...